my friends, it's Friday, é sexta-feira. Muito bom dia a cada um de vocês que nos acompanham nesta sexta-feira ensolarada de muito conhecimento. Eu daqui, vocês daí, nós together, juntinhos. Vamos lá para mais uma empreitada, 2 aulas, muita informação, muito treino, muito modelo de questões para vocês aqui da segunda série. Exatamente, essa segunda série muito maravilhosa. Tudo bom, grande Gabriel? É sempre um pleasure ter você here again and again. Tá? Eu tenho aí, I'm very proud of you. Muito orgulhoso de você, sempre aí com participação muito bacana, tira as dúvidas. É uma pessoa que eu tenho um carinho especialíssimo. Os nossos alunos, seja de qual estado for, eu tenho o privilégio de ter adotado o Gabriel André, juntamente com os professores do canal Educação. Nós temos aí o privilégio de estarmos trabalhando sempre juntinhos, desde a época quando começou aquele momento pandêmico, né? Aquele momento pandêmico mais restritivo. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo e até os dias de hoje nós estamos aí juntos. Vamos lá, senhores. Formas verbais. Dentro dessas formas verbais, nós vamos trabalhar, né, a questão afirmativa, interrogativa. Nós temos que ter esta visão das estruturas. Dentro dessas formas verbais, você vai lembrar como é o feitio de uma interrogatividade, de uma afirmativa, de uma negativa, e isso nos mais variados tempos verbais. Dentre eles, destaco, né, a questão do presente, do passado, do futuro. Então, se você pegar a timeline de acontecimento, você tem os desdobramentos do tempo, né? Você começa com o presente, voltando, nós vamos ter aqui a questão de passado, né? Indo, nós vamos ter aqui a questão inerente a futuro, mas cuidado, tá? Nós temos aqui outros desdobramentos. Nós temos, por um exemplo aqui, algo que está acontecendo no momento da fala. Então, você vai lembrar que temos a presença do presente progressivo. Algo que estava acontecendo em um dado momento no passado. Aí você tem o passado, chamado de passado progressivo. E assim sucessivamente, tá? Porque nós temos os desdobramentos desses tempos. Então, você tem aí como base presente, passado e futuro, mas não esqueça, nós temos os desdobramentos. Bacana? Sem falar que você consegue notar que temos inúmeros tempos verbais que indicam, por exemplo, futuro. Que espécie de futuro é esse? Por um exemplo, aí nós temos 2. Nós temos o com will, que é um futuro mais especulativo, é aquele futuro mais, digamos, incerto, não é? É aquela previsão, tá? É aquela previsibilidade, é aquela promessa, é aquela ação que foi decidida no momento da fala, né? Na frase. E aí tu tens o going to. O going to, o nome já diz, você está se dirigindo a fazer. Então, o going to, se traduzir ao pé da letra, ele vai ficar indo para. Ele já dá a entender que é uma ação que ela está prestes a acontecer. Então, eu posso dizer que ela está no campo das ações mais planejadas. Elas demonstram isso na hora de uma leitura. Tá? Presente contínuo, nós temos a ação sendo desenvolvida no momento da fala. Eu estou falando, eu consigo visualizar aquele momento acontecer. Presente simples é aquele fato, aquele cotidiano, tá? Passado contínuo, a ação estava acontecendo em um dado momento no passado. Passado simples, a ação ocorreu. É um fato, algo que se desenvolveu num tempo passado e não mais tem contato com o presente. E ainda, assim, os objetivos são claros, né? É passar a identificar
o código, os registros, as marcas discursivas, turno, gênero, porque quando eu trago para dentro da competência e da habilidade que tem em texto, eu preciso estar sempre muito bem em dias com os organizadores temporais, como recursos coesivos, como os marcadores conversacionais, característicos desse idioma. E aí nós temos resolução de questões, tá, durante a nossa aula, e fica slides para vocês darem continuidade a esse treino na qualidade de tarefa para casa. Tarefa essa que no próximo slide eu já vou iniciar por elas, tá? Então, ó, vamos tentar fazer isso para ficar todo mundo tranquilo, tá bom? Treinar, treinar e treinar sem cessar. Ok, gente? Vamos então. Take a closer look. Dá uma olhadinha de perto. Vamos lá. Comecemos pelo presente progressivo. Presente progressivo, ele tem outro nome, professor? Tem. Qual é o uso dele? Você pode chamá-lo de presente contínuo, você pode chamá-lo de presente progressivo, tá? Então vamos lá, para ninguém esquecer. O presente contínuo, que você também pode chamá-lo de presente progressivo, tá? Ou presente imperfeito, ele é uma forma verbal usada no inglês, onde ele vai combinar o verbo to be no presente. Esse verbo to be no presente, ele está na qualidade de auxiliar, tá? Ele está na qualidade de auxiliar. Ele está em que tempo? No presente. Por quê? Porque o tempo aqui é presente contínuo. Vamos lá reprisar. Se eu tenho esse verbo to be na qualidade de presente auxiliar, significa dizer, ilustres, que ele vai receber um aspecto de dar ideia de continuidade, de progressão, tá? E o que seria isso? Um verbo chamado de verbo principal, main verb, without to, mas com o acréscimo do ing, tá? Do ing. É esse ing que vai nos repassar a ideia de que a situação está sendo desenvolvida no momento da fala. É quando você diz, estou estudando, né? É quando alguém te liga, o que é que tu está fazendo? Estou dormindo, não tem muito disso? Como se você pudesse, né? Tá ciente do que está fazendo quando está dormindo. Estou dormindo. Vem fazer isso agora. Não, eu estou assistindo a aula. Quando você utiliza essa frase nessa concepção, e você está usando um equivalente no inglês, o present continuous, também chamado de presente progressivo ou o nosso presente imperfeito. Como é que ele é realizado? Ele é realizado com a prática do be, verbo to be, seu, estar, no presente, am, is, or, na qualidade de auxiliar. Pay attention. Eu vou pegar um outro verbo, vou extrair esse to, esse to, e vou acrescentar um ing. Daí, nós temos a seguinte ação em mente. Quando eu emprego essa estrutura, eu quero repassar para aquele que vai me ouvir, eu quero repassar para aquele que vai ler a minha sentença, que ele tenha a noção que essa ação ela está sendo desenvolvida no momento dali, que eu escrevi, que eu falei. Tá? Então, ele pode ser empregado tanto no modo indicativo quanto no subjuntivo. Aproximadamente 5% dos verbos em inglês falados, né, estão na forma contínua atual. Então, perguntou sobre o presente progressivo, você vai lembrar dessa estrutura. Qual a outra parte que é interessante lembrarmos? Você consegue visualizar que o verbo, naturalmente, ele vai receber esse ing, tá? Ele vai receber esse ing. E o
o auxiliar na forma afirmativa, ele vem assim, ó. Sujeito, auxiliar, verbo com ing, complemento. Sujeito, auxiliar, verbo com ing, complemento. Sujeito, auxiliar, verbo com ing, complemento. Tá? Essa é a nossa forma chamada de afirmativa. É quando você diz que she is, ela está, né? Ela está, she is, ela está studying math now. Ela está estudando matemática agora. She is studying math now. Coloca aí para mim, por gentileza, você que está me assistindo, me acompanhando right now, como é que ficaria essa frase? Ele está jogando bola. Ele está jogando bola. Agora. Como é que ficaria essa frase? Ele está jogando bola agora. Coloca aí para mim, deixa eu ver quem é o aluno, né? Quem é o aluno que consegue colocar essa sentença equivalente no inglês, né? Ele está jogando bola agora. Ele está jogando bola agora. Ele está jogando bola agora. Será que eu acerto, professor? Ah, agora sim, né? E aí, você que está nos acompanhando aí pelo chat do IPTV, você que nos acompanha pelo chat aberto do YouTube, tá? Você aí que depois vai ver a aula gravada, quer mandar aí a sua sequência para ver se está correto? Manda aí para as nossas redes sociais e aí eu já coloco, né, para a aula da semana que vem. Lembrando que vai ficar slides para fazer a tarefa para casa, tá? Do slide que eu parar, eu vou parar no segundo momento da nossa aula. Parei naquele slide. A sequência fica para casa e na próxima aula eu já vou retomar a nossa aula relembrando desses slides que ficaram para fazer, né, tarefazinha para casa. Não vos esqueçais disso. São desses modelos de questões que a gente tira, né, os modelos que vão aí para as provas de vocês. E aí o Gabriel André colocou ali, he is playing soccer, playing ball now, está jogando bola agora. Ele está jogando bola agora. E professor, e se eu tivesse que me deparar com a interrogativa? Ora, tranquilo, você vai colocar o auxiliar antes do sujeito, vai pegar o verbo, acrescentar o ing e, obviamente, se tiver o complemento, você vai fazer assim. Pronto. Nesse exato momento, você se deparou com a forma dentro da formalidade, tá? Da interrogativa. In my playing, eu estou brincando, eu estou jogando. Is he ou is she? Is it raining now? Tá chovendo agora? Né? Are you playing cards? Vocês estão jogando cartas? Are we studying English now? Nós estamos estudando inglês agora? Are they washing the dishes? Eles estão lavando as louças? Na formalidade, sim. Então vamos lá, recapitulando, né? Qual é o outro nome dado a este tempo verbal? É chamado de presente progressivo. O nosso presente imperfeito. Uma tradução correspondente aqui na língua portuguesa seria você utilizar o verbo estar, né? O verbo estar, mais um segundo verbo no gerúndio. Está estudando, está dormindo, está importunando, está atrapalhando e assim sucessivamente. Nós vimos que a sua estrutura na afirmativa fica como? Nós vamos ter sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo to be no presente, tá? Mais um verbo com ing e na sequência você tem o complemento. Ah, professor, agora eu entendi o porquê que aqui nós vamos nos deparar com isso aqui, ó. Eu agora entendi tranquilamente. Aqui fica por conta
do auxiliar. Exatamente. O auxiliar pode ser am, o auxiliar pode ser is, o auxiliar pode ser are. E esse contínuo fica por conta do verbo, e esse verbo com um acréscimo de ing. Pronto. Feito isso, uma das suas funcionalidades é indicar que a situação está acontecendo no momento da fala. Certinho? Bacana. Essas são as formas que nós vimos, as duas, né? E professor, e eu posso, além das formas afirmativas e interrogativa, eu posso ter a negativa. E onde essa negatividade vem? Através do not, N-O-T. Ora, ela vem logo depois do verbo to be. I am not. He is not. We are not. Ou poderia ser formas abreviadas, né? Isn't ou aren't. Pronto. Professor, e o verbo com ing? Exatamente. Essa terminação que o Gabriel colocou ali. Ando, indo, né? E assim sucessivamente. Vamos treinar? Vamos verificar? Vamos verificar aí como é que está a receptividade dessas informações aí do outro lado da telinha? Pois bem, analisem esse modelo mediante o que eu terminei de explicitar aqui para vocês e me deem aí, por favor, a resposta correta, tá? Correta. É curtinho esse exercício, é curtinho. Então, vamos deixar um minutinho na tela, meu ilustríssimo diretor. Certo, 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 certo. Tô pronto. Eu gosto, super amo quando vocês participam. Gente, quando você participa, você está estudando por tabela, tá? Ah, professor, é muito easy. Sim, é easy, verdade. Só que nós não temos só a nossa disciplina para estudar. E dentro da nossa disciplina tem outras habilidades, tem outras competências que nós trabalhamos. Então, você faz necessário estar lembrando o tempo inteiro, tá? Professor,
Pois aqui está tranquilo, porque eu observo que é she, eu sei que o verbo tem que ficar com ing, vai ficar she is, né? She is. Simbora praticar? Então vai ficar she is. She is playing video games. She is playing video games, tá? Esse mocinho aqui, ele vai estar representando a letra B de bola. She is playing video games. She is playing video games. Colocou letra B, você conseguiu detectar que ela está jogando videogame. Bacana, tá? Nesse outro aqui, você vai lembrar que esse xizinho, ele está voltado para a letra A, né? She is playing video games. E agora você vai colocar aqui, I am playing football. I am playing football. Eu estou jogando bola. E por último, e não menos importante, nós temos it. Esse it, ele está aqui para it is playing tennis. Está jogando tênis, tá? Está jogando tênis, ok? Esse aí é a nossa linha de atuação. Nós temos aí, olha só, nós temos aí muita informaçãozinha, tá? Agradecer o pessoal de São Gonçalo, né? O Sheilanzinho, né? Que participou ali. Babi, baby, babi, né? Baby, babi, exatamente, ó. B-A-B é a resposta correta. E eu concordo contigo, Gabriel André. Nós vamos aí de bora praticar com muitos exercícios, muitas informações, né, para ficarmos assim, animadinhos na hora de uma prova e soltarmos aquele very, very easy. E é esse very mesmo, com muito estresse, de dizer que é fácil por demais dar conta. Gente, até aqui alguma dúvida? Tamo junto? Bota um okzão aí para nós, para a gente poder avançar. Bom, saindo do presente, né? Do presente. Professor, quer dizer que nós temos um passado desse tempo? Exatamente. Oxe, professor, se é uma ação passada, qual é o interesse que eu tenho de lembrar dela? Olha só. O que é que você estava fazendo ontem, uma hora destas? Então eu uso esse tempo verbal para, da mesma forma que eu quero falar em português, algo que no passado estava acontecendo. Exatamente. Mas não precisa ser somente no dia de ontem, não. Pode ser já no today, no dia de hoje. O que você estava fazendo? I was studying mathematics. Eu estava estudando matemática minutes ago, minutos atrás. Perceberam? Ele é importante, ele é importantíssimo, mas não para por aí o seu grau de importância. Ele também serve para trabalhar com ações no passado simples, tipo, quando a mamãe chegou em casa, eu estava preparando o almoço. When my mom came at home, I was cooking. Eu estava cozinhando. Então, quando uma ação aconteceu, outra estava acontecendo. Ou então eu posso dizer o seguinte: while I was cooking, enquanto eu estava cozinhando, my sister, a minha irmã, was playing video game. A minha irmã estava jogando videogame. Ele também é utilizado para indicar que duas ações elas estavam simultaneamente acontecendo. Elas estavam simultaneamente acontecendo no passado. Alright? Professor, e como é que eu faço isso? Vamos lá. Mesma linha, né, que nós estávamos a raciocinar agora há pouco. Por um exemplo, se você tem o passado, é porque quando ele falou o passado, o auxiliar é o verbo to be no passado. Esse auxiliar é o verbo to be no passado. Ele vai ser aquele was e were.
E quando você se depara com continuous ou progressivo, é o verbo mais o ing. É o verbo mais o ing. É ele que vai me repassar essa estava ou estavam acontecendo, tá? Vamos fazer umas marcações aqui para ficar chique? Vamos lá? Marcações para ficar chique. O past continuous, passado contínuo, também conhecido como past progressivo, né, também chamado de passado progressivo, é o passado progressivo, ele é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Esse ocorreram é o choque. Esse ocorreram é para dizer que elas estavam acontecendo. Também chamado de passado progressivo, ela vai utilizar o verbo to be na qualidade de auxiliar was e were, tá? Mais o verbo sem esse to com ing, tá? E aí você passa a ter o seu uso. Qual é o uso dele? Indicar que uma ação ela estava acontecendo. Então você coloca que indica que uma, né, ó, indica que uma ação ela estava, olha o tempo aqui, ó, estava acontecendo. Olha o verbo com o nosso gerúndio acontecendo. Aonde? Obviamente lá no passado. Que em dado momento no passado, ela estava acontecendo, ela estava se realizando. Então, quando o autor de um texto nos coloca essa estrutura, ele espera que nós entendamos assim, que é algo passado, mas é que ela estava se realizando. Olha aí as estruturas afirmativa, olha aí as estruturas tidas como interrogativa, né? Olha aí a estrutura negativa, tá? Você diz assim, she was cooking all morning. Ela estava cozinhando toda manhã. She was not sleeping when he came home. Ela não estava dormindo quando chegamos em casa. Quando ele voltou para casa, ela não estava dormindo. Tá? Was she sleeping when he came home? Ela estava dormindo quando ele chegou em casa. Então, uma situação estava acontecendo quando uma outra aconteceu. E eu preciso ter essa visão, porque dentro de um texto ele vai cobrar esse reconhecimento. Então, são as formas? São. Nós estamos aí falando da forma, não é? Da forma envolvendo a afirmativa, envolvendo a negativa e envolvendo a interrogativa, tá? Nós temos as formas, né? Negativa, afirmativa, tá? Negativa e a interrogativa. Nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Aí, professor, e se eu quisesse dizer, né, que algo estava acontecendo? Perfeitamente. Olha aí um modelo de questão que nós temos aqui. A Universidade Estadual do Ceará, na época, colocou assim um dos seus modelos de questões, né? In terms of tense, na qualidade, né, de tempos verbais, the sentences. Aí ela disse, né, quem estava falando aí, falou sobre Avatar, mas deixou em destaque aqui, ó. Olha aqui o nosso tempo. Eu saí ali do sujeito e vou me demonstrar aqui com o tempo. Eu tenho que ter esse conhecimento desse tempo aí. Tudo bom, Daisa? Tá? Eu tenho que ter, ó. Então, nós temos o primeiro tempo verbal. Across a grace landscape. Então, some students. Olha outro tempo aqui trabalhado, ó. Read, não é?
Olha aqui, outro tempo trabalhado. Que tempo é esse que inicia com aquele auxiliar? Tudo bem? E, por fim, nós temos mais uma aqui. Então, algumas universidades, alguns vestibulares, alguns centros de aplicação de prova, eles podem cobrar para nós, tranquilamente, esse modelo de questão. Ele pode nos dar um gênero textual, seja ele uma pauta publicitária, seja ele um cartaz, tá? Uma música, um fragmento de música, enfim, pode ser uma citação, e ele pode perguntar qual é o tempo, a estrutura verbal predominante, tem como intenção comunicativa. Perceba, ele vai fazer com que você saiba qual é a estrutura, e aí ele quer que você traga para nosso idioma o impacto que ele causa. Ou, que nem essa daí, ele pode solicitar, né, o tempo verbal predominante ou quais tempos verbais, que foi o que ele pediu para analisar nessa frase em destaque. Ele disse com relação aos tempos verbais, as sentenças, e aí nós deixamos já marcado, né? Estão respectivamente, tá? Olha só, estão respectivamente, tá? Aí eu vou pedir permissão para chamar, veja se está certo, é Daísa ou é Deisa, porque eu tenho uma aluna com essa grafia, aqui em Teresina, e uma é Daísa e a outra é Deisa, tá? Então eu vou pedir permissão aí para você me ensinar direitinho como é o seu nome. Gabriel já está ali desmontando a letra dele. E aí, o pessoal de São Gonçalo, né? Cadê aí a Sheilanzinho, que acertou a última questão? Você que nos acompanha right now, exatamente agora, qual seria aí a sua aposta? Mas qual seria o tempo verbal sendo utilizado respectivamente, né? Ele disse isso, ó, respectivamente. Quais são os tempos verbais sendo utilizados aí respectivamente? Right? Olha só. Professor, ficou tranquilo, porque ali quando ele falou was flying, estava voando. E aí eu já consigo visualizar o past continuous. Past continuous eu já tenho aqui nesses dois, né? Não é presente contínuo e muito menos passado perfeito contínuo. Então, esses dois estão literalmente fora, tá? Ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra D. Entretanto, o que traria uma certa atenção maior é esse moço aqui, pois ele trouxe entre o auxiliar e o verbo principal no particípio a presença de um advérbio, tá? A presença de um advérbio, tá? Então, esse aqui, que eu terminei de sublinhar, ele é o passado, só que ele é chamado de passado perfeito. Past perfect, tá? Aí foi a participação agora lá de São Gonçalo, do Jardel, né? O Jardel participando aí conosco dessa questão, onde a gente não deixou aqui aquele tempinho, né? Aquele tempinho para vocês visualizarem, tá? Passado perfeito, então já vamos eliminar aqui a letra D, e aí, aos que marcaram aí no Simbora Praticar a letra C de gatinho, com certeza acertou, né? O verbo da frase é was flying, estava voando, e apresenta a seguinte estrutura: verbo to be, conjugado com simple past was, mas verbo principal do fly, conjugado no gerúndio. Começou logo aí, passado contínuo. Na sequência, nós vimos a presença do past perfect, né? E quero agradecer aí o Jardel, lá de São Gonçalo do Piauí, e também de Gabriel, lá de Belém do Pará, né? São os dois acertos últimos. Muito thank you very much. And fico muito happy com a participação dos senhores e das senhoras. Thank you. Vamos tentar novamente? Não é legal? Agora, nós temos um tempo presente.
essa estrutura que está nesse exato momento na tua tela, tá? Você acha que qual o tempo verbal sendo utilizado aí? Sempre, viu, Gabriel? Sempre, 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 querido. Tamo junto, sim, tá? Qual é o tempo verbal que nós podemos tirar aí de referência? Qual é o tempo verbal que nós podemos dizer aí, ó, está sendo utilizado para isso, tá? Ele está sendo utilizado para isso. Vamos lá? Tem uma canção que diz o seguinte: I will survive. Eu sobreviverei. I will survive. Eu sobreviverei. Né? I will travel. Eu viajarei. Né? I will clean. Clean up. Eu vou arrumar tudo. Eu arrumarei. Então, quando vocês observarem a presença desse modal will, ele é um cidadão com capacidade de fazer com que o verbo se acomode no infinitivo, sem o to, e ele vai, na sua formação simples, né, na sua forma base, implicar uma ação chamada de futura, tá? Qual é o tempo verbal em questão? É o futuro, tá? Eu não posso dizer que ele é o futuro próximo, não posso. Por que eu não posso dizer que ele é o futuro próximo? Porque o futuro próximo é aquele com going to. Esse é o futuro chamado de futuro simples. Ele é o futuro simples, ou seja, ele é aquele futuro que vai dar a algo um sentido especulativo. Ele é usado para indicar que uma ação ela literalmente ocorrerá ou foi tomada de decisão no momento da fala, ou até mesmo indicando uma promessa, tá? Indicando uma promessa. Ah, tá, professor. Então, eu tenho, na qualidade desse tempo verbal, essas ações especulativas. Perfeito. Professor, e o que seria isso aqui? É a forma abreviada, de will not. Então, quando você tem will not, você tem a forma abreviada won't, tá? I will read a book at 4 p.m. Will you read a book at 4 p.m.? Você vai ler um livro, né? Você lerá um livro às 4 horas da tarde? Yes, I will. Sim, eu vou. Ou I will, né? Aí nós temos uma resposta longa, completa. I will read a book at 4 p.m. Eu vou ler um livro às 4 horas da tarde. Will you play soccer? Você jogará futebol às 3 horas da tarde? No, I won't. Não, eu não vou. Ou I won't play soccer at 3 p.m. Eu não jogarei futebol às 3 da tarde. Alright? Muito bem. Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso querido futuro. Então, select the propositions with indicated future. Ele pede que você selecione alternativas que indicam o futuro. E eu falei de 2, tá? Eu falei 2 indicadores de futuro aqui para vocês. Eu falei 2 indicadores de futuro aqui para vocês. Então, ele precisa que você marque. São 2 indicadores de futuro. Eu falei agora há pouco. Para quem está acompanhando a aula bem atento, eu disse assim, olha, eu tenho 2 indicadores de futuro. Quais são eles? Certinho, senhoritos? Quais são esses 2 indicadores de futuro? Então, vamos lá ver? Para tanto, eu vou solicitar o meu ilustríssimo diretor, que deixei 2 minutos na tela.
Muito bem. Nós temos ali respostas, né? Só faltou a de São Gonçalo também, que eu não vi ali. O último a participar foi o Jardel. Alguns me marcando aqui letra B e letra E, indicadores de futuro. Vamos ao que nós terminamos de ver. O primeiro que nós vimos, na qualidade de indicador de futuro, seria, vamos lá, will, né? Will not, está negando aqui, futuro. Então, você tem indicador de futuro, will not, muito bem. O outro indicador de futuro é will be 11. David will be 11 years old next year. Para dizer que o David ele vai completar 11 anos no próximo ano, né? Então, nós temos aqui will be, alright? Entretanto, ele pede que indica futuro. Qual delas indica futuro, ilustres? Eu tenho como indicador de futuro, além desses, né? Aren't going, or going, tá? Então, você tem aí or going. Desculpa, vamos lá. Or going. Olha, are or going to travel to Africa in July. Diz que Paul e Mary, eles vão viajar para a África em julho. The children will not be hungry anymore. Que as crianças não mais ficarão com fome. David is going to study in a good school. Diz que o David ele vai estudar numa boa escola. Muito bem. A letra D não dá para ficar. Gregory is working in Africa now. Ele está trabalhando na África agora. E David and his family need help. David e a família dele necessitam de um auxílio, de uma ajuda, tá? Então, nós teríamos aqui, vamos lá. Paul and Mary. The children will not. David is going e David will be. Então, olha aqui os indicadores, né? Nós temos are going to travel. Esse aqui, Gabriel, é o futuro próximo, o futuro programado, tá? Is going to study. Tá? E vai ficar aí de fora as letras D e a letra F, porque essas letras D e F, elas estão vocacionadas para o presente. A letra D é o presente progressivo. Is working in Africa now. Ele está trabalhando na África agora. Esse é o passado progressivo. E o David and his family need help. Precisam de ajuda. Aqui eu já tenho, né? Aqui eu já tenho a presença do need depois do sujeito, também indicando presente. Verta para o inglês. Passe para o inglês. Como é que ficaria? Amanhã voltarei aqui de novo. Amanhã voltarei aqui de novo. Como é que seria? Verta para o inglês. Hoje é muito comum mesmo nós termos questões que pedem para o mesmo sentido da frase na língua portuguesa. Então, ele pediu aí para amanhã voltarei aqui de novo. Ora, se eu usei a palavra amanhã, eu já sei que essa palavra amanhã significa, tem uma mesma tradução de tomorrow. Amanhã, tomorrow. Então, com o uso do amanhã, eu tenho que colocar essa máxima do auxiliar will, né? Tomorrow, I will, ou I'll. Como é que é o vocábulo aqui? Here. E como é que é o vocábulo de novo? Again, né? May I was back again here? Não dá para ficar assim, né? Tomorrow, I'll be back here again.
Today não entra, porque today significa hoje, tá? May I'll be back também não funciona. E tomorrow I shall be back again, tá? Então, para você que marcou, né, no Simbora Praticar de agora, tá? Que letra? Vamos lá, senhores, vamos lá. Letrazinha aí de tomorrow. I'll be back here, né? Tomorrow I'll be back here, tá? Tomorrow I'll be back here. Você tem, né, essa resposta correta. Letra A indica, né, ela utiliza um verbo no passado, was. Além disso, você não tem aí a presença da estrutura gramatical correta. May mais o was não existe. Outro detalhe, na letra C, ele usa o verbo condicional would. Ele precisa, né, do verbozinho be back. Eu voltaria. Na letra D, apresenta a estrutura gramatical incorreta, a combinação de may mais o will. Modal ao lado de modal não rola, né, gente? Na letra E, gramaticalmente, nós temos o problema que não inclui a palavra here. Se assim fosse, estaria legal, porque também na primeira pessoa do singular ou do plural, ao invés de will, eu posso utilizar o shall. Que se vocês estão lendo aí shall, né? Eu posso sim tranquilamente utilizar o shall. Portanto, resposta correta, modelo de questões que ainda hoje aparecem muito em certos concursos vestibulares, cursos técnicos que tem ali, por um exemplo, o inglês instrumentalizado, trabalha muito com esses fragmentos de sentenças pedindo um correspondente para a língua portuguesa e vice-versa, tá? Vamos ver agora o próximo tempo da vez. A próxima estrutura é o simple present. Nós vimos que o presente simples, ele é um dos tempos verbais em inglês utilizados para indicar ações habituais. Grife ações habituais, os senhores vão precisar falar sobre advérbios de frequência, tá? As ações habituais, aquelas que se repetem. Então, eu preciso, né, de advérbios de frequência. O sempre, o nunca, o às vezes, o geralmente, tá? Várias vezes e assim sucessivamente. O que é que acontece quando eu vou trabalhar com o presente simples para indicar uma ação habitual, tá? Quando eu vou trabalhar com o presente simples para indicar uma ação habitual e que eu preciso usar o advérbio, e esse advérbio é um advérbio de frequência, eu tenho que lembrar que ele precisa ser lembrado de duas maneiras. Se o advérbio de frequência, ele vem em uma frase, e essa frase não tem verbo to be, ele vai vir antes do verbo principal. Eu sempre vou para a escola de ônibus, de carro, a pé e assim sucessivamente, tá? I always, tá? I always go, né? By car, by bus, on foot. Pronto. Agora, se você tem um verbo e esse verbo é o to be, esse advérbio de frequência vem depois desse verbo to be. She is always. Ela está sempre late, atrasada. She is always worried about us. Está sempre preocupada com relação a nós, tá? Então, as ações habituais, o perigo é esse. Então, o que ocorre no presente? Fatos gerais, factoides, né? Ações repetidas ou situações, emoções, desejos permanentes. Também é usado para expressar uma verdade universal, sentimentos, opiniões, preferências. O presente simples, ele tem essa missão.
Estruturalmente falando, você vai ter que tomar cuidado com a forma negativa e interrogativa. Porque quando isso acontecer, nós vamos ter que lembrar de utilizar os auxiliares, que são quem? O do e o does, tá? Quando é que vocês vão utilizar o do e o does? Formas negativas, interrogativas, tá? De qual tempo? Somente no presente. Então, usou o presente simples, teve o do, teve o does, você vai lembrar que, formalmente falando, isso acontece na negativa e na interrogativa. Isso é ponto, tá? Formalmente falando, eu tenho negativo e interrogativo. Acabou. Quando nós colocamos aí a situação envolvendo, né, a afirmação, aí você passa a não ter esse do e does. Entretanto, na afirmativa, com a terceira pessoa do singular, você tem um verbo flexionado. Essa flexão, ela pode ser S, ES ou IES. Tá? Então, vamos lá. A regra geral, acrescenta-se S. Vamos lá, as duas exceções. Quando um verbo for terminado em Y e antes desse Y tiver uma consoante. Aí os senhores vão trocar Y por IES. Ou, se vocês tiverem um verbo terminado em S, SS, SH, CH, X, Z e letra O, você vai ter ES como flexão. Entretanto, quando vocês empregarem o does, usou o does, o verbo ele perde a flexão. Usou o does, o verbo ele perde a flexão, tá? Nunca esqueça desse detalhe. O does apareceu na forma negativa e interrogativa, o verbo ele fica sem a flexão. É por isso que eu coloquei aqui em evidência, para nós não esquecermos desse detalhe. O restante fica I don't go, do I go, tá? E professor, eu já vi um com D, de D, mas aí já não é presente. Aí é o passado. Muito bem. Lá no passado simples, vocês vão perceber que ele também utiliza esse did, né? Esse did que a gente chama na intimidade. O did, na negative form, né? A partir da negativa, você aplica o did e o verbo volta para o presente. Alright? Muito bem. Isso tudo para não deixar você haver navios. Tá? Nós temos aí um warm-up, tá? That's some cool tattoo, Team 5. Why don't you get one? Too smooth. It comes, né? Ela sai facilmente com água e sabão. Então, o que é que ele quer aí? Tempos verbais são variações do verbo que indicam em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo. Na tirinha, as orações interrogativas e afirmativas, orações interrogativas e afirmativas, no segundo quadrinho, eles correspondem o quê? A partir do momento que ele deixou don't, tá? A partir do momento que ele colocou aqui comes, com flexão, certinho? E aí você tranquilamente, com esse auxiliar e com esse item, tá? Você tranquilamente, se desdobrou aí no que chamamos de presente, mas é o presente simples. Why don't you get one too smudge? Né? It comes, sai. Então, nós temos aí frase, letra D, de dedo. Vamos aí para o segundo momentozinho da nossa aula. É um rápido intervalo. Tá? E agradecer aí a participação de São Gonçalo, Santa Rosa, Gabriel. E é rápido, tá? É só o tempo de um break.